1 Coríntios capítulo 14, versículo 20 ao 26, diz assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem doutos ou incrédulos, não dirão que estás loucos? Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou incrédulo entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando: Deus está verdadeiramente entre vós. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Eu quero ler novamente o versículo 26 e frisar nele, ao qual se dará a nossa meditação nessa noite. Que diremos, pois, irmãos, quem vos reúne, quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Eu queria que você curvasse a sua cabeça para que, antes de orar, eu pudesse fazer uma oração junto com todos vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nesta quinta-feira, a tua igreja se reúne para ouvir a tua palavra, neste culto de ensinamento da tua palavra, Pai. Eu peço, Senhor, que caso haja alguma potestade ou principado, ó Pai, sobre este lugar, eu peço que o teu nome, ó Pai, possa repreender. Eu peço a ti que o Senhor abra, Deus, a porta da tua palavra e a porta da tua graça esta noite, manifestando e confirmando, ó Pai, a tua palavra com sinais esta noite em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo, escrevendo essa primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 12, se vocês lerem, vocês vão ver que ele vai tratar acerca dos dons espirituais e acerca da ordem e como se deve dar ordem no culto. E Paulo, principalmente no versículo 26 do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, ele fala de como deve ser o culto ao Senhor, de como deve se dar a nossa reunião na igreja para adorarmos o nome do Senhor. Então, o tema da minha mensagem esta noite é o padrão bíblico, o modelo bíblico para o culto ao Senhor. Será que nós sabemos cultuar a Deus verdadeiramente? Será que nós entendemos qual é o propósito do culto ao Senhor? Será que Deus está se agradando do nosso culto? E eu peço que você preste bastante atenção no que será dito aqui. Será que o Senhor tem se agradado do nosso culto? Há na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, lições que nos ensinam como deve ser o nosso culto ao Senhor. Então, eu queria primeiramente destacar, antes de entrar propriamente dito no versículo em que li, acerca de como era o culto no Antigo Testamento e como se deu a evolução do culto. Nós sabemos que no Antigo Testamento o culto ao Senhor foi se evoluindo. E o que cada culto nos mostra, como deve ser verdadeiramente o nosso culto ao Senhor. O primeiro culto ao Senhor foi oferecido por Abel. Quando Adão peca contra o Senhor e é expulso do jardim, o homem deixa de ser amigo íntimo de Deus. E há um impedimento entre Deus e o homem, que é o pecado. Então os homens começam para adorar a Deus, para sentir a presença de Deus, para glorificar o nome do Senhor, a fazer cultos ao Senhor. Em Gênesis, no seu capítulo 4, versículo 4, diz que Abel escolheu do melhor do seu rebanho, do melhor das suas ovelhas, para sacrificar o Senhor. Então o primeiro culto do Antigo Testamento era ofertas. Ofertar ao Senhor era um tipo de culto.
Mas o que Deus requeria do seu povo quando fosse ofertar? Abel escolheu o melhor dos seus novilhos, o melhor das suas ovelhas para sacrificar. Porém, Caim não fez assim quando foi oferecer o fruto da terra ao Senhor. Então, quais são os requisitos do Senhor? Quais eram os requisitos de Deus para que ele pudesse aceitar o culto de Abel e de Caim? Lembrando que ofertar ao Senhor era um tipo de culto naquela época. Duas coisas Deus levava em conta para que ele aceitasse o culto do seu povo naquela época. Qual eram? Quando Deus aceitou o sacrifício de Abel, ele disse, a Bíblia diz, que Abel havia escolhido o melhor do seu rebanho. Ou seja, o primeiro requisito para Deus aceitar o culto de Abel naquela época é que ele desse ao Senhor o melhor que ele tinha. No culto ao Senhor devemos dar o melhor que temos. E o melhor que temos com certeza é a nossa vida, oferecida a Ele como um sacrifício santo, agradável e vivo a Ele, que é o nosso culto racional. Então entenda uma coisa, nesse culto de ensinamento da palavra esta noite, você não veio aqui em vão, você não vai passar 2 horas sentado sobre essas cadeiras em vão, não. Há um propósito para estarmos aqui. E nesse culto ao Senhor, Deus está levando em conta se você está entregando a Ele o melhor que você tem. A segunda coisa que Deus levava em conta no sacrifício de Abel foi o seguinte: quando Caim sacrificou, melhor dizendo, entregou o melhor da terra para Deus, Deus não aceitou o sacrifício, a oferta de Caim. E pelo contrário, Deus se irou contra Caim. Mas por quê? Caim também não tinha sacrificado? Caim também não tinha cultuado? Deus falou para Caim, no versículo 7 do capítulo 4 do livro de Gênesis, o seguinte: se procederes bem, tu não serás aceito? O que é que Deus estava dizendo? Se o teu coração não for bom, tu não serás aceito. Ou seja, a segunda coisa que Deus leva em conta com relação ao nosso culto é o nosso coração, a nossa intenção. Deus não havia aceitado o culto de Caim, não era porque Caim era menos importante na família de Adão, não era porque Caim não havia sido primogênito do filho de Adão, não. O porquê que Deus não aceitou o culto de Caim foi porque, além de ele não dar o melhor que ele não tinha uma boa intenção a cultuar o Senhor. No culto a Deus nesta noite, o que Deus está levando em conta com relação ao teu culto é se tu estás dando o melhor e qual a intenção do teu coração em vir para este lugar. Qual é a intenção do nosso coração? Às 7 horas da noite de quinta-feira, a igreja do INCRA se reunir para cultuar. Qual tem sido a intenção do seu coração em entrar pelas portas deste templo para adorar o Senhor? O propósito pelo qual Deus nos chama para estarmos aqui é para que a intenção do nosso coração possa se adorá-lo e bendizer o seu santo nome. Então, o primeiro tipo de culto era através de ofertas. E duas coisas eu levava em conta: quem dava o melhor e qual a intenção do coração. Então o culto foi evoluindo. E qual foi o segundo tipo de culto no Antigo Testamento? Os altares e os holocaustos começaram a ser instituídos. Quando a arca de Noé pousa sobre o Monte Ararat, quando ele desce da arca e vê que as águas do dilúvio haviam baixado, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 8, versículo 20, que Noé levantou um altar e sacrificou ao Senhor. Mas qual a diferença do sacrifício de Abel para o de Noé? O sacrifício de Abel, ele não havia levantado altar. No sacrifício de Noé, ele levantou o altar. E se você for ler sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre os cultos do tabernáculo, você vai perceber que o altar e o holocausto sempre foram um tipo de culto no Antigo Testamento. E qual o requisito que Deus levava em conta no culto como sacrifício sobre o altar? Quando Noé sacrificou, a Bíblia diz que Noé havia dado de todos os animais que ele tinha o que estava limpo e sem defeito. O instrumento de culto de Noé era
era limpo e sem defeito. Qual é o instrumento de culto ao Senhor na atualidade? Romanos capítulo 12, versículo 2. O instrumento de culto é ao Senhor o nosso corpo. Ou seja, para que Deus receba o nosso culto, é preciso o nosso corpo estar santo, é preciso o nosso corpo estar limpo. E isso não fala de algo exterior, mas de algo interior. Para que Deus receba o seu culto esta noite, é preciso você estar santo, é preciso você também estar limpo. A terceira forma de culto naquela época foi o tabernáculo. Quando o povo de Israel sai do Egito, e antes que saísse do Egito, o tipo de culto ainda era holocaustos. Quando Israel sai do Egito, a Bíblia diz que eles vão para o deserto. E assim como era o tabernáculo no céu, Deus dá a Moisés no monte. Quando o tabernáculo é constituído, a tenda da congregação, é concretizado aquele projeto em Êxodo, no seu capítulo 30, há algumas coisas que nos chamam a atenção. Mas como era o culto no tabernáculo? Entenda uma coisa, no tabernáculo havia três divisões, não se esqueça isso: o pátio do tabernáculo, o lugar santo e o lugar santo dos santos. No pátio do tabernáculo estava a pia de bronze, o altar do holocausto e a pia de bronze, o altar do holocausto e o altar de bronze. Três coisas estavam no pátio do tabernáculo: o altar de bronze, o altar do holocausto e a pia de bronze onde os sacerdotes lavavam antes de entrar no tabernáculo. E o que estava no lugar santo? Estava no lugar santo o altar do incenso. Estava no lugar santo a mesa da proposição, onde estavam os pães. E estava no lugar santo o candelabro, ou aquilo que era uma espécie de iluminação para o tabernáculo. E como nós sabemos, no lugar santo dos santos estava a arca da aliança. E como se dava o culto no tabernáculo? Os sacerdotes entravam no pátio, se lavavam na pia de bronze, sacrificavam o cordeiro e os animais pelos pecados do povo e entravam pela manhã e ao pôr do sol para fazer o culto e celebrar o culto ao Senhor dentro do tabernáculo. Mas o que significa a pia de bronze hoje? A carta aos Hebreus disse que tudo o que havia no Antigo Testamento é uma sombra do que aconteceria no Novo. Ou seja, tudo o que havia no Antigo Testamento era um símbolo, era uma sombra do que hoje, na nova e eterna aliança, é real. Então a pia de bronze significava o quê? A lavagem pela palavra. A Bíblia diz que a igreja do Senhor, nós somos lavados pela palavra de Deus. Quando os sacerdotes entravam no pátio e se lavavam para ministrar o culto ao Senhor, era Deus dizendo: antes de vocês cultuarem, precisam se lavar pela palavra. Deus escolheu a noite neste lugar para que Ele nos possa nos lavar através da sua palavra. A lavagem de Deus para a tua vida, a lavagem da palavra de Deus para a tua vida. E quando nós somos lavados pela palavra de Deus, as impurezas saem, os pecados saem, os defeitos saem e a santidade começa a ser novamente evidenciada em nosso meio. Quando o sacerdote entrava no lugar santo, três coisas ele fazia. A primeira coisa que o sacerdote fazia quando entrava no lugar santo, de semana em semana, de sábado em sábado, ele trocava os pães da proposição. Mas o que eram esses pães? Eram pães feitos com os ingredientes que eles aprenderam no Egito. Eram mesmo os pães que eles comeram no dia que o anjo do Senhor passou e matou todos os primogênitos do Egito. E aqueles pães significavam pão da presença. Eram 12 pães sobre uma mesa em uma fila de 6, que simbolizavam 12 tribos de Israel. Mas o que simbolizava aqueles pães? Quando eles chegavam lá, de semana em semana, escute isso, eles trocavam os pães. Mas o que simboliza pão na Bíblia? Jesus uma vez pregando disse: eu sou o pão que desceu do céu. Mas pão na Bíblia também significa palavra de Deus. O que era que Deus queria nos dizer através dos pães da proposição no tabernáculo? De semana em semana os pães eram trocados. De quinta em quinta-feira a palavra é pregada neste lugar. O que era que Deus estava nos dizendo? Olha, Moisés, um dos elementos do culto, um dos instrumentos do culto é a palavra de
Deus. Não há culto sem pregação da palavra. Não há culto sem exposição da palavra. É um culto, tem que haver exposição da palavra. Nós estamos num culto de ensinamento e Deus escolheu esta noite para nos ensinar que aonde estiver um culto deve ter ensinamento da sua palavra. Nesta noite a palavra está sendo exposta e haverá sinais confirmando a palavra a qual Deus está transmitindo neste lugar. Quando a proposição era trocada de semana em semana, simbolizando a pregação da palavra no culto, a segunda coisa que os sacerdotes faziam dentro do tabernáculo era acender o candelabro. Preste atenção nisso. O que era o candelabro? Uma haste com 7 pequenas colunas, e em cada coluna havia 7 chamas. E o que é isso? No livro de Apocalipse, no seu capítulo de número 5, diz que João viu 7 espíritos no trono de Deus. Deus tem 7 espíritos? Não. O que João queria dizer? Quando ele olhou para debaixo do trono, ele viu 7 manifestações do Espírito Santo. Deus tem um só Espírito, mas que se manifesta de 7 formas. Isaías capítulo de número 11 e versículo 2 diz que há o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conhecimento, o espírito de excelência, o espírito de temor ao Senhor. Ou seja, o que era que João está dizendo? Há um só espírito com 7 manifestações. Mas o que isso tem a ver com o candelabro no tabernáculo? Eram 7 espíritos, segundo o que João viu, e eram 7 pequenas colunas no candelabro. Mas o que isso tem a ver com o culto? Um dos elementos do culto era que os sacerdotes deveriam acender as lâmpadas do candelabro de manhã e ao pôr do sol. Ou seja, o que simbolizava as lâmpadas do tabernáculo e as lâmpadas do candelabro? A chama acesa do Espírito Santo de Deus. Ou seja, no culto do tabernáculo, as lâmpadas que simbolizavam a chama do Espírito deveriam ser acesas. E o que isso tem a ver conosco hoje? No culto ao Senhor, aonde houver um culto ao Senhor, a chama do Espírito deve ser acesa. Uma das formas de se acender a chama ao Senhor é cultuando. Uma das formas de acender a chama do Espírito Santo é cultuando. Nós estamos cultuando aqui nessa noite e Deus vai acender a lâmpada do seu Espírito que estão apagadas. Deus vai acender a chama do Espírito que estão apagadas. Na vida de algumas irmãs, de alguns irmãos que estão aqui, a chama do seu Santo Espírito. Então no culto deve haver palavra, e quando a palavra é pregada, a chama do candelabro também deve ser acesa, ou seja, o Espírito deve ser aceso e as suas manifestações devem acontecer. Nessa noite a palavra está sendo pregada e eu tenho certeza, o Espírito vai se manifestar. O Espírito vai se manifestar. As chamas do Espírito que estão sendo acesas nesta noite. A terceira coisa que havia dentro do tabernáculo era o altar do incenso. E o que era o altar do incenso? Quando Deus ordena a Moisés que ele escolha a perfumista dentro do povo de Israel, para que façam o melhor perfume. E era levantado um altar de ouro, coberto por ouro. E ali deveria ser derramado incenso ao Senhor. E colocavam as 2 brasas de fogo em cima do altar do incenso. Depois derramavam o altar de incenso, derramavam o incenso sobre o altar. E o cheiro suave invadia todo o tabernáculo. E o que significa incenso na Bíblia? Incenso na Bíblia significa 3 coisas essenciais. Primeiro, simboliza a oração dos santos. A Bíblia diz que as nossas orações, a oração da igreja, estão como incenso dentro de taças no céu. No livro de Apocalipse está escrito assim:
A oração, melhor dizendo, o incenso também significa adoração a Deus. No culto do tabernáculo tinha que ter pão. Aqui tem que ter palavra. No culto do tabernáculo, as lâmpadas que simbolizavam a presença do Espírito Santo deveriam ser acesas. Ou seja, a chama do Espírito que estão sendo acesas esta noite. Mas também no culto do tabernáculo, o altar do incenso precisava ter o incenso derramado para que o cheiro suave pudesse subir às narinas de Deus. Ou seja, no culto ao Senhor, a palavra, a chama do Espírito, mas também tem que ter a adoração. No culto ao Senhor neste lugar, não pode ter só palavra, não pode ter só chama do Espírito, tem que ter também a nossa adoração diante dele. A palavra ele nos dá, a chama do Espírito ele acende, mas a adoração a ele é a igreja que dá. E não há outro povo como a igreja que sabe adorar o nome do Senhor, que adora e dizer que ele é maior do que todos, que ele é poderoso para fazer, que ele tem o domínio sobre nossas vidas, que ele é o nosso guardador, o nosso protetor, o nosso salvador, o nosso justificador, o nosso protetor. Ele é a raiz de Davi, a resplandecente estrela de Deus. Ele é aquele que vai vir montado em um cavalo, na sua coxa direita escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entregue a sua adoração a Deus nesta noite. Bendiga ao Senhor nesta noite. Não temos absoluto outro propósito a não ser adorar o nome do Senhor. O nome do Senhor deve ser adorado nos céus, deve ser adorado na terra. Isaías viu o culto dos serafins, e o culto dos serafins não era diferente, era assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não perca tempo de estar aqui essa noite. Adore o nome do Senhor, entregue o seu nome a Ele, diga que Ele é grande na sua vida. Santo, Santo Deus, teu nome é Espírito. Diz a liberdade de operar em nosso meio. E quando a tua palavra é pregada, a chama é acesa, o teu povo te adora. E quando a palavra é pregada, a chama do Espírito é acesa e o povo recebe a adoração. Deus recebe a adoração do seu povo. Glória a Deus, santo és O incenso tu, subia com um Senhor. cheiro suave diante do Senhor, e Deus se alegrava. Êxodo capítulo 30, versículo de número 7 diz: Arão queimará sobre ele, sobre o altar do incenso, o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem um candelabro. Só há adoração, Jofrão, se a lâmpada do candelabro for acesa. Os sacerdotes só podiam ministrar o incenso ao Senhor quando as lâmpadas do candelabro fossem acesas. Só é possível adorar o Senhor de modo que Ele receba a nossa adoração quando a chama do Espírito for ardente e acesa em nossos corações. Deus está neste lugar. Aleluia. A quarta forma de adorar o Senhor era a seguinte: a primeira eram ofertas, Abel e Caim. A segunda era o altar em holocausto. Você vai se lembrar de Noé, você vai se lembrar de Abraão. E a terceira no tabernáculo, você vai se lembrar de Moisés e de Arão. Mas há uma quarta forma de culto ao Senhor no Antigo Testamento. Era a tenda de Davi. Segundo Samuel, no capítulo 6, versículo 17, diz que quando a arca da aliança foi novamente levada para o arraial de Israel, Davi fez com que uma tenda cobrisse a arca. Por quê? Isso foi uma das maiores aflições para Davi. Porque Davi queria uma casa para colocar a arca da aliança. Davi queria um templo para colocar a arca da aliança. Eu disse: não,
eu darei a honra de que teu filho Salomão construa o templo e faça uma casa para mim. Mas tu não, porque nas tuas mãos há sangue. Então Davi, ele fez com que uma tenda ficasse sobre a arca da aliança. E Davi fez uma das coisas que marcou toda a história de Israel. E que se nós aprendêssemos um princípio que Davi aprendeu, nós seríamos mais felizes na adoração ao Senhor. Escuta uma coisa, Davi adulterou, Davi mentiu, Davi assassinou, e Davi fez outras coisas. Mas tem uma coisa que Davi sabia fazer com propriedade, era adorar o nome do Senhor. Isto ele sabia fazer com propriedade. Na Bíblia, Davi não é somente conhecido como homem de guerra, como homem segundo o coração de Deus, como homem que matou um gigante somente com uma pedra, não. Davi também era conhecido e é conhecido na Bíblia como um homem que sabia adorar o Senhor. E pelo tanto que ele sabia adorar o Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, a Bíblia diz que ele institui e constitui um novo culto ao Senhor. Mas como era o culto de Davi? A Bíblia diz que o culto de Davi, quando a arca foi levada novamente para o arraial de Israel, após passar 20 anos na casa de Abinadab, após passar mais 7 meses na terra dos filisteus e passar mais 3 meses na casa de Obed-Edom, ela é levada em sacrifício. Quando a arca é retomada, quando Davi assume o reinado de Israel, ele quer levar a arca novamente para o povo de Israel. Ele tenta e monta uma carruagem com bois para que levassem a arca. E Davi quebrou um princípio, pois quem podia carregar a arca eram os levitas. E levar a arca do Senhor causava um pouco de dor e cansaço. Por quê? Era madeira de acácia, coberta por ouro. Era um tremendo peso que tinha aquele instrumento sagrado em Israel. Mas quando Davi foi levar a arca através de carros, aconteceu que todo mundo sabe. Os bois tropeçaram, Uzá tentou pegar a arca e morreu. E a arca ficou na casa de Obed-Edom. Após isso, Davi ficou sabendo que a arca estava na casa de Obed-Edom e mandou que os levitas fossem buscar a arca. De seis em seis passos, um cordeiro ou um boi era sacrificado. Ou seja, só é possível trazer a arca para o arraial com sacrifício. A arca só pode ser levada a pé. E a arca só pode ser levada nos ombros. O que isso tem a ver? A glória de Deus, representada pela arca da aliança, só pode ser levada nos ombros. E levar um caixote de madeira coberta por ouro no ombro causa dor. E pode até calejar o ombro. E carregar uma arca do território dos filisteus até Israel cansava, pois era a pé. Ou seja, carregar a glória de Deus sempre causará dor nos ombros e sempre cansará os pés. Mas eu tenho uma palavra para você esta noite. Se você está carregando a arca, se você está carregando a glória de Deus e os seus ombros estão doendo, não desista. Por não é outra coisa, você é a glória de Deus que está sobre você. E por mais que os seus pés estejam cansados, não desista de carregar a glória de Deus. Quando a arca é levada pelo território de Davi e é colocada uma tenda sobre ela, Davi faz algo muito interessante. Ele coloca cantores por turno. E aqui onde você vai falar sobre o nome, onde é que você vai ouvir falar sobre o nome Asaf. Cantava, tocava e era cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que de 20 e 24 horas, dia após dia, tinha culto na tenda de Davi. Se acordasse de manhã o povo de Israel, podia ir para a tenda de Davi que tinha culto. Depois do almoço, podia ir para a tenda de Davi que tinha culto ao meio-dia. Se quisesse ir à tarde para o culto, podia ir para a tenda de Davi que tinha culto. De noite tinha culto na tenda de Davi. Se acordasse de madrugada, tinha culto na tenda de Davi. 20 e 24 horas havia culto na tenda de Davi. E o que esse novo estilo de culto nos ensina? Que a oração ao Senhor deve ser intensa. A adoração a Deus no período de Davi era algo intenso. Sabe por quê? Nós perdemos a primazia da presença do Espírito Santo em nosso meio, porque não adoramos mais com intensidade. Muitas pessoas podem até dizer: mas por que os serafins cantavam só santo, santo, santo? É o Senhor dos Exércitos. Não importava qual era o instrumento que eles pudessem
pudessem adorar o Senhor. O que Deus queria dos serafins é que eles adorassem com intensidade. O que Deus requer de nós é que venhamos adorá-lo com intensidade. Depois da vida de Davi, o livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. O templo de Salomão foi edificado. Mas eu queria entrar rapidamente no que eu li. A Bíblia diz que quando nós devemos se reunir, deve haver cânticos, deve haver doutrina, revelação, língua e tudo se faça para edificação. Há 3 textos na Bíblia do Novo Testamento que muito me ensinam sobre como deve ser o culto ao Senhor. Você sairá daqui essa noite aprendendo a cultuar o Senhor. O primeiro texto é Atos capítulo 10, versículo de número 44. Pedro, por uma visão, foi levado até a casa de Cornélio. E enquanto Pedro dirigia o culto na casa de Cornélio, Pedro pregava a palavra e o Espírito Santo desceu. O princípio do culto ao Senhor é este: palavra pregada e o Espírito Santo descendo. Palavra pregada e o mover de Deus em nosso meio. Muitas pessoas trocaram a palavra e o mover do Espírito por entretenimento no culto, por isso e aquilo no culto. Mas o genuíno culto ao Senhor é formado por palavra e mover do Espírito. Sabe por que muitas vezes o Espírito não se move em nosso meio? Porque às vezes falta palavra. Nessa noite, como em todas as outras quinta-feiras, eu tenho certeza que aqui é a palavra. E por isso Deus está dizendo que o Espírito Santo voltará a se mover na igreja do INCRA. Batismo com o Espírito Santo acontecerá. Milagres acontecerão. Almas se converterão e entrarão por estas portas pedindo que Deus lhes salve do inferno. O modelo de culto no Novo Testamento era esse: palavra e mover do Espírito. E qual o outro texto que me fala sobre como deve ser o culto ao Senhor? Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: eu rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você percebeu, segundo o que eu falei, que o instrumento de culto no Antigo Testamento era sacrifício de boi. Mudou alguma coisa? Mudou somente o instrumento de culto. Continua sendo sacrifício. Agora não é mais o boi que é sacrificado para que Deus possa receber o culto do seu povo. É o nosso corpo. Paulo disse: apresenteis os vossos corpos como sacrifício. E como deve ser esse sacrifício? Esse sacrifício deve ser vivo. O boi que era sacrificado no Antigo Testamento para o culto ao Senhor não poderia ser um boi morto. Tinha que ser vivo. Para cultuarmos ao Senhor, temos que estar vivos. Não só fisicamente, mas espiritualmente falando. O sacrifício, o culto ao Senhor no Novo Testamento também deveria ser santo. Gente em pecado não cultua ao Senhor. Tem muitos cantores ímpios do mundo cantando músicas evangélicas e pensam que estão adorando a Deus porque não está. Porque não a Deus não recebe louvor de quem não vive uma vida de adorador. Adoração não é simplesmente o que eu falo, adoração é como eu vivo. Por isso que Paulo diz que o nosso corpo deve ser sacrifícios vivos e santos. Devemos viver em santidade em todo o tempo. E Pedro escreveu: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Nos relacionamentos, santidade. Na reunião familiar, santidade. Na igreja, santidade. No quesito finanças, santidade, honestidade. No quesito família, marido, esposa e relacionamento conjugal, santidade. Deus só recebe culto de quem vive em santidade. Sacrifício vivo, santo e, por último, agradável a Deus. Quando o sacrifício é vivo e ele é santo, com certeza ele será agradável a Deus. Mas também deve ser um culto racional. Mas por que Paulo falou de um culto racional? Quando a mulher samaritana se encontra, Jesus se encontra com a mulher samaritana, ela diz: olha, os judeus dizem que o templo e o lugar de adorar o Senhor deve ser em Siló, mas nós samaritanos dizem que deve ser aqui. Jesus disse: olha, mulher, vocês adoram o que não conhecem. Nós judeus adoramos o que conhecemos. Isso tem uma ligação com o que Paulo falou. O que é um culto racional?
saber quem você está adorando, conhecer quem você está adorando, ter conhecimento e relacionamento com quem você está adorando. E para finalizar, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 13, versículo 16, é um culto de ensinamento. A Bíblia diz o seguinte: quando vocês se reunirem, uns têm salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Destaco 3 coisas aqui e termino as minhas palavras. Paulo disse o quê? Quando vocês se reunirem, ou seja, o culto se dá em uma reunião. Há uma doutrina sendo espalhada por aí, de que eu posso cultuar Deus em casa, e posso. Mas o culto bíblico é na igreja. O culto bíblico é reunido com vocês. E quando eu digo culto bíblico na igreja, eu não falo simplesmente um ambiente eclesiástico e templo. Eu falo de estar reunido. O princípio do culto, meus irmãos, sempre foi em estar reunidos. Há uma palavra de ânimo para vocês. Não desistam de se reunir aqui. Não desistam de vir para cá. O culto e o modelo bíblico, o padrão bíblico para cultuar o Senhor é em reunião. Estejamos reunidos para congregar e para cultuar o Senhor. E Paulo disse que também devia ter o quê? Doutrina e também salmos, ou seja, palavra. Mais uma vez, a palavra é enfatizada. Mas Paulo também disse que deveria ter revelação e língua. Línguas aqui são línguas estranhas, ou seja, manifestação dos dons espirituais. Eu falo isso com grande pesar em meu coração, que muitos de nós deixamos que o secularismo, que o liberalismo e que as acomodações das nossas vidas nos deixem de gozar dos dons espirituais da igreja. Sabe por que muitas vezes o dom espiritual não se manifesta entre nós? É porque não estamos sensíveis a ele. E há uma coisa que o Espírito Santo muito se entristece, é a insensibilidade. Deus está martelando no coração de alguém aqui esta noite, que há uma forma de cultuar, e esta forma deve ser seguida rigorosamente. Quando a palavra é pregada, há a manifestação dos dons espirituais. Eu profetizo por esta palavra que está sendo pregada, que os dons espirituais voltarão a ser manifestados em nosso meio. Que os dons espirituais voltarão a ser vivenciados em nosso meio. Não seremos só conhecidos pelos grandes templos, nem pela luxuosidade dos nossos templos. Não seremos conhecidos também não somente pela acústica de nossos templos, nem também pelos belos instrumentos que ele tem. Não seremos conhecidos pelas cadeiras, pelos bancos, pelas poltronas que há em nosso templo. Seremos conhecidos pela manifestação da palavra e pela manifestação dos dons espirituais. Os dons espirituais é contemporâneos, são atuais, não foram só para épocas e povos. Eles estão em evidência nos dias atuais. Quando os pães da proposição são trocados e quando o candelabro é aceso, o altar do incenso sobe até diante de Deus. Aleluia. A manifestação dos dons espirituais. E Paulo diz algo interessante. Tudo isso deve ser feito para edificação. A palavra não é pregada para exaltar ninguém. Os dons ministeriais não são entregues para aplaudir homens nenhum. Tudo é feito para a edificação dos irmãos. Aqui eu finalizo as minhas palavras. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, 3 coisas regem o culto ao Senhor. O primeiro é palavra. O segundo é chama do Espírito. E o terceiro é incenso, que é adoração ao Senhor. No culto ao Senhor tem palavra. O Espírito Santo acende a chama dos nossos corações. E o nosso louvor, a nossa